Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Feche os teus olhos. Nós vamos estar orando já, pedindo para que Deus abençoe a sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai amado. Tudo que aconteceu até esse exato momento, Pai amado, é tudo aquilo que vem da Tua presença. Que os nossos corações foram tratados nessa noite, Pai amado. Que aprendemos a Te adorar, a fazer uma adoração, Pai amado, mesmo sabendo das tribulações, mesmo sabendo das lutas, nos colocamos diante da Tua graça, nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar e Te engrandecer. Mesmo se a resposta for o sim, e mesmo se a resposta for o não, continuaremos Te adorando e Te engrandecendo, Pai. Que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para você sentar agora. Amém? A gente já vai estar lendo a palavra. Mas, observando daqui de cima, a gente consegue ver muitos rostos felizes, né? Pessoas com semblante mais alegre, algumas pessoas com semblante um pouquinho mais triste, alguns mais preocupados. E também tem aqueles que às vezes sorriem, estão alegres, estão felizes, predispõem a essa alegria de mostrar que estão bem, mas dentro de si muitas vezes não estão bem. E precisam manter essa postura por causa de uma posição, precisam manter uma postura por causa de uma família, precisam manter essa postura para que as coisas não decaiam dentro do lugar que você está inserido. E a gente vai aprendendo a levar a vida, não demonstrando a nossa verdadeira face. Tentando de alguma forma ocultar as nossas fraquezas, ocultar aquilo que pode nos mostrar como uma pessoa vulnerável ao próximo. E a gente vai vivendo essa vida assim. Talvez você parece ser uma pessoa feliz, mas no fundo você está com grandes lutas aí. E o melhor de tudo, que o bom é estar na casa do Pai. Porque é o único lugar que você pode ser 100% sincero. Às vezes dentro de casa, às vezes a gente fala como homem da casa, às vezes a gente engole, dá um sorriso, vamos lá, tá tudo certo. Às vezes você, mãe, também não quer transparecer algo para os seus filhos de alguma preocupação, você engole, dá um sorriso, não, tá tudo bem. Você lá no seu trabalho, na sua profissão, todos nós aprendemos a muitas vezes maquiar o que realmente nós estamos sentindo. Por nos preocuparmos com a reação das pessoas que estão ao nosso redor, por nos preocuparmos com a consequência de sermos 100% sinceros. O único lugar que nós podemos ser totalmente sinceros, 100%, é na presença do nosso Pai. Na presença de Deus você pode chorar as suas dores. Na presença de Deus você pode colocar o que realmente você está sentindo. E se não está legal, você pode falar para o teu pai que não está legal. E se você está preocupado, você pode dizer para o teu pai que você está preocupado. Porque ele é um pai. E como um pai que não é ausente. Como um pai que quer o melhor para o seu filho. Como um pai que torce pela sua vida. Então, se você não fez isso ainda ao chegar dentro dessa igreja, se você ainda não fez isso essa semana, eu vou te convidar a fechar os olhos agora. E nesses poucos minutinhos que você vai orar, você vai fazer a oração mais sincera que você pode fazer. Expressando para Deus o que realmente você está sentindo nesse momento. Seja a pressão, seja o cansaço, seja a dor. O que você está sentindo agora? O teu pai quer te ouvir agora. Ele quer ouvir o que realmente você sente. Muitos confessam a presença de Deus agora, que estão exaustos. Muitos confessam e dizem, Deus, eu estou feliz por isso e por aquilo. Ou
Outros dizem: Senhor, eu não tenho mais motivo para sorrir. Cada um aqui tem uma história, mas o teu Pai quer ouvir, o teu Deus quer ouvir a tua voz. Você não precisa maquiar, você não precisa disfarçar, você não precisa pensar com o que Deus vai pensar de mim. Você pode ser o mais sincero possível. Repito, Ele é teu Pai, e teu Pai, Ele quer o teu melhor. Ele só quer ouvir a tua voz. Pai, somos tantos aqui dentro, Pai, cansados, sobrecarregados, pesados, mas que não desistiram da tua presença, Pai. Nós não desistimos de te buscar, nós não desistimos de receber o teu amor, nós não desistimos de ver as coisas maravilhosas que o Senhor pode fazer. Pai, por meio dessa palavra, fala comigo. E você vai repetir agora isso comigo. Pai, por meio desta palavra, fala comigo. Amém? Pode abrir os seus olhos. Nós estamos numa campanha da família. Você logo vai entender o contexto de tudo que eu vou trazer aqui nessa mensagem. O tema da mensagem é o Deus deste século. Amém? Você sabe quem é o Deus desse século? Eu vou pedir que você abra comigo lá em 2 Coríntios. Esse é o tema da nossa mensagem. O Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E vamos ler o 17 também. Vou ler. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Amém? Todos nós estamos aqui, estamos passando ou vamos passar por alguma tribulação. Amém? Todos aqui passaram? Aqui tem uma passagem que nos diz o seguinte: que a nossa momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que isso quer dizer? Toda a tribulação que eu passo, que vocês passam, nos dá algo a ser construído nos céus. Nos traz honrarias no céu. Quando eu era pequeno, a gente sempre falava muito as pedrinhas da coroa. Amém? A gente ouvia isso. Só que sempre que eu ouvia isso, que eu queria ter muitas pedrinhas na coroa, eu nunca tinha entendido o preço disso. Qual é o preço da minha pedrinha na coroa? O que eu tenho que fazer para receber as minhas honrarias e ser uma pessoa abençoada ou alguém que vai ser reverenciado pelos seus atos na terra? O que eu preciso fazer? Vencer tribulações. Quem aqui tem alguma tribulação que está passando, levanta a mão. Boa parte da igreja está passando por alguma tribulação. Você já agradeceu por ela? Você já disse obrigado, Deus, pelas minhas tribulações? Se ela é a consequência das minhas pedras na coroa, se tudo que eu estou passando, e daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, eu estou passando por tanta coisa ao mesmo tempo. Glória a Deus. Deus está fazendo coisas lindas na sua vida. Deus está construindo algo extraordinário na sua vida. Eu vou ler mais um versículo que eu já usei de base para uma mensagem. Pode passar. Não sei se ele não vai ficar muito pequeno. Que diz o seguinte:
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém? A tribulação vai nos trazer perseverança, que vai gerar experiência, que vai gerar esperança. Tudo isso vai nos trazer fé e peso na glória. As pedrinhas na coroa. Se um dia você pediu, Deus, eu quero ter esperança, Ele vai te mandar a tribulação. Senhor, eu quero ser forte, eu quero ser alguém que tenha perseverança, alguém diferenciado, que seja muito forte em qualquer situação. O que Deus vai te mandar? Tribulações. Deus, eu quero ser uma pessoa experiente, com muitas histórias para contar. Eu quero ser alguém, que passou por muitas situações. O que Deus vai te mandar? Tribulações. Deus, eu quero ter fé. Eu quero ser um homem de fé como fulano de tal. Eu quero ser uma pessoa de fé como a fulana de tal. Eu quero ser uma pessoa de fé. O que Deus vai te mandar? A chave para o teu crescimento espiritual são tribulações. A chave para o teu crescimento espiritual, para a tua expansão em fé, são as tribulações que você passa. O que você está passando hoje na sua vida, aquilo que você está vivenciando hoje, neste exato momento, é a formação de uma fé. É a formação de alguém mais experiente. É a formação de alguém mais forte. É a formação de alguém que vai conseguir mostrar para as outras pessoas que é possível. Porque Deus faz com que seja possível. Pode passar. Tem mais 2 versículos chaves que eu quero ler com você. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Se está difícil, se mantenha em oração, porque isso vai passar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. A gente sempre achou que a coroa que nós íamos ganhar seriam algumas coisas de reverência, para mostrar, olha, é ouro, é pedras, são coisas maravilhosas que eu conquistei por ser uma pessoa na terra. Não. A coroa que tu vai ganhar é para tu toda vez olhar para ela e dizer, eu passei por isso e eu venci. Eu passei por isso aqui também e eu venci. É isso que vai estar escrito na tua coroa. Quando a gente fala sobre a coroa que nós vamos receber, lá vai estar demonstrado o tamanho da tua fé, o tamanho da tua esperança, o tamanho da tua perseverança, o tamanho da capacidade que tu teve de cair, de apanhar, de suportar e se levantar para a honra e glória de Deus. Todos nós aqui temos problemas. Todos nós aqui temos dificuldades. Se eu der um microfone aqui, cada um vai contar uma história difícil. Eu sei que é assim que funciona. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos frustrações de coisas que a gente queria resolver e não consegue resolver. Algumas tribulações são menores, algumas tribulações são maiores. Tudo isso nós vamos passar para que nós possamos crescer e crescer em fé. Nós estamos numa campanha da família, falando sobre família, sobre aquilo que eu vou construir e vou deixar de legado para a minha família. O que você tem passado e transmitido dentro da sua casa quando você está passando por um momento de tribulação? O que os teus filhos têm visto quando vem o problema na tua vida? Você reclama, você bota a culpa no marido, você bota a culpa nos filhos, você bota a culpa no governo, você bota a culpa em qualquer coisa, ou você simplesmente entende, gente, vamos se orar, se juntar, nós precisamos orar aqui porque nós precisamos vencer isso aqui. Você é o modelo construído que vai passar para a próxima geração de como passar por este processo. Como viver esse processo. Esse processo é dolorido,
E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Toda vez que nós passamos por esse processo e completamos esse processo de tribulação concluída, vem uma tribulação maior. E aí você diz, agora não pode acontecer nada mais difícil na minha vida. Já vivi tanto. E aí surge uma nova tribulação. Surge uma nova luta. Surge uma nova coisa para tentando de alguma forma te diminuir, te destruir. Essas tribulações são processos de construção de fé. Esses teus problemas que você reclama hoje será um motivo de honra da tua coroa. Esses problemas que você tem hoje serão os motivos de você dar testemunho ali na frente. Porém, eu sei que muitas vezes, entre cada uma dessas fases, às vezes pode ser rápido e às vezes pode demorar. Um problema que vocês podem estar agora, nesse exato momento, é estar com fome. Alguém está com fome aí? Como é que se resolve esse problema? Chegando em casa e comendo alguma coisa, depois vai ter o lanche lá embaixo, você vai se alimentar, resolvido o seu problema. É um problema de curtíssimo prazo. O seu problema é não saber como pagar as contas amanhã. Você tem como resolver isso aqui hoje, agora? Não. Está faltando fé aí? Não, Davi, está faltando dinheiro. Eu sei. São problemas, são dificuldades que nós temos que a gente precisa aprender a vencer. Mas tem problemas e tem tribulações que às vezes elas podem durar meses. Um tratamento de um câncer. Alguém da família que acabou entrando por dependência química. Algum outro problema de enfermidade maior. Existem tribulações que ela tem um espaço temporal maior. Paulo foi o exemplo de alguém que tinha uma tribulação a vida inteira do seu espinho na carne. Ele passou a vida inteira com a tribulação. Ele passou a vida inteira com o espinho na carne. E será que isso não trouxe talvez algum crescimento para Paulo? Será que esse teu problema que tu está passando não está te trazendo algum crescimento? Não está te fortalecendo de alguma forma? Não está te trazendo experiência de alguma forma? Como eu falava lá no início, às vezes o nosso semblante é de alguém cansado, de alguém arrasado, de alguém preocupado demais do que não vai conseguir vencer essa tribulação, ou que não consegue ver uma solução final para essa tribulação. E eu trouxe mais um versículo que eu quero ler com vocês. Às vezes a gente está no meio da tribulação, e aí tem essa passagem aqui, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século é o maligno, é Satanás. Muitas vezes ele vai usar a tribulação que você está passando e a situação que você está vivendo, e os seus olhos espirituais vão começando a se fechar. Amém? Você vai, de alguma forma, perdendo a visão. Como isso acontece, Davi? Nós estamos numa campanha da família, e eu vou dizer o seguinte: ter uma família é um ato de fé. Concordam comigo? Ter uma família é um ato de fé. Por que eu estou falando isso? Porque você abre uma rede social, o que vai dizer? Família não é algo legal. Você tem que viver, você tem que ser feliz. O que importa é a sua felicidade. Tudo contra aquilo que a palavra nos ensina, tudo contra aquilo que Deus nos ensina. O Deus deste século, ele veio de alguma forma para diminuir a nossa fé. Ele veio para tentar fazer com que os nossos olhos aos poucos se tornem incrédulos e a gente perca a visão do evangelho de Cristo. Que a gente de alguma forma pare de enxergar a imagem de Deus. Quando a gente para de ver a imagem de Cristo, quando a gente para de ver as coisas com os olhos espirituais,
nós nos cegamos espiritualmente. Sabe por que muitas vezes você está cansado, exausto, mesmo vindo no culto, parece que as coisas não têm solução? Sabe por quê? Porque os seus olhos estão cansados. Porque de alguma forma Satanás ele conseguiu te cansar a vista. E você não consegue mais ver solução. Você não consegue compreender como as coisas vão se resolver. Quando você chega nisso e você pensa, não, não tenho o que fazer, Deus, você começa a ficar pesado, você começa a ficar triste, você começa a ficar preocupado. É porque a situação e as coisas deste século, que são o quê? Primeira coisa, o Deus desse século ele te coloca que você está dentro de uma corrida. Que você sempre está atrasado. Que sempre tem alguém ganhando, fazendo mais do que você. Que você sempre é o pior de todos. E o Deus desse século, ele vai tentar trabalhar dessa forma, para que você cada vez mais se desconecte com ele. Como? Se apegando às coisas deste mundo. Tudo que você for construir neste mundo, vai ficar neste mundo. Tudo que você construir no mundo celestial, você leva junto. Tudo que você construir de vitórias que você vai ter nessas tribulações, elas vão para a coroa da vida. Então é o seguinte, meus queridos. Você é tão envolvido com as coisas, eu sou tão envolvido com as coisas deste mundo, que os meus olhos espirituais, de alguma forma, deixam de enxergar as coisas com a visão espiritual. Você está compreendendo? Eu vou dar um exemplo de como muitas vezes nós nos corrompemos e a nossa visão se corrompe. Pode passar ali. Aqui eu tenho a mesma pessoa, em momentos diferentes. A primeira imagem à esquerda é Davi com 13 a 15 anos, antes de derrotar o gigante. Do lado, o Davi, um homem forte, aquele homem que já derrotou o gigante. Essa visão espiritual não tem a ver com idade. Eu vou ler aqui uma passagem que fala sobre de quem fala é o Davi da esquerda. E diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tenha afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Um guri de 13, 14 anos fala isso, diante do seu exército, afronte um outro exército, na frente do outro exército, um gigante. Olha a autoridade que esse menino tinha. Você consegue entender isso? A ousadia desse moleque, a força que havia nesse jovem, a visão espiritual que ele tinha sobre a ocasião. Eu vou ler a outra passagem. É o mesmo homem, já mais velho, já mais experiente, já mais vivido, já tinha passado por diversas situações. O mesmo homem fala isso. Até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-me o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor,
porquanto tem feito muito bem. É o mesmo homem, em situações da vida diferentes. O primeiro é um jovem que ninguém conhecia, um jovem oculto à sociedade, ninguém sabia quem era Davi. Nem o pai dele às vezes sabia quem era ele, esquecia que ele existia. Esse mesmo jovem, ele tem uma autoridade, que ele vê um gigante insultando o Deus dele, ele vai lá e encara aquele gigante, e mata aquele gigante. A segunda fase é o mesmo homem que já tinha derrotado o gigante, mas que as coisas deste século, que as coisas do mundo, que ele ouviu, olha, os teus inimigos são grandes, os teus inimigos agora são muito mais fortes, eles querem te matar, eles vão te destruir, Davi. O mesmo homem que antes estava cheio de autoridade, agora estava escrevendo para Deus que ele não viesse a morrer, pedindo: Deus, que eu não morra. Deus, tu esqueceu de mim. Deus, cuida de mim. Deus, me protege. Deus, me livra. Muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. E quando eu estava montando essa palavra, tudo que a gente vai passar e pregar, muitas vezes a gente tem que passar por uma experiência com Deus. Foi uma semana onde juntou muitas coisas, muitos problemas. Juntou muita coisa. Sabe aquela semana que junta... Sempre tem problema para resolver, todo mundo tem. Mas às vezes parece que junta tudo num bolo só, e tu fica com medo de abrir teu WhatsApp. Tu pensa: eu não vou mais olhar meu WhatsApp. Aí tu olha e realmente é problema. E aí junta tudo. Pode passar. E eu cheguei em casa e disse: cara, não dá mais. Falei para minha esposa: cara, não dá mais, está difícil. Está difícil, não estou entendendo, não estou enxergando solução, o que Deus quer de mim? E eu tive que fazer essa oração. Parece que em algum tempo era mais fácil as coisas. Parece que em outro momento era mais fácil, a gente tinha mais autoridade, a gente tinha mais, sei lá, talvez a gente era mais inocente, não tinha noção dos perigos que nos cercavam, talvez como Davi. Ou talvez o que eu estou falando aqui é uma desculpa, porque realmente os meus olhos espirituais se cegaram pelas coisas deste mundo. As coisas que nos envolvem no dia a dia, as coisas que nos controlam no dia a dia. A corrida dos ratos que nós estamos lá girando todos os dias nos vence. E nós esquecemos por alguns minutos que toda tribulação vai fazer com que eu cresça. Cada problema que eu tenho para resolver é uma oportunidade de crescimento espiritual. E quando eu começo a enxergar isso, os meus olhos começam a se abrir e dizer: Deus, é em Ti que eu preciso confiar. Não é os meus braços que vão vencer esses problemas. Não é a minha força que vai resolver essa situação. Mas é em Ti, porque é em Ti que eu confio, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Toma conta da minha vida. Sozinho eu não consigo mais. Davi, naquele momento, ele estava muito preocupado que talvez Saul ia vir matar ele. E ele não conseguiu ver que quem estava do lado dele. Aquele pequeno que derrotou o gigante, ele não conseguia enxergar um gigante, um exército. Ele só olhava para trás e via a presença de Deus. Então, por isso foi tão fácil derrotar o gigante, porque a visão dele estava totalmente aberta, ele só conseguia enxergar que o Deus dele era maior do que o gigante. Porém, o mesmo Davi que tinha derrotado o gigante, em algum momento ele não conseguia enxergar que o Deus dele era maior do que os problemas dele. Não desista da tua casa, não desista da tua família. Parece um problema irreversível, porque você está com os olhos cegos, de acordo com aquilo que o Deus deste século quer. O Deus desse século, Ele quer te dizer: é difícil, é impossível, tem outras oportunidades de vida, você pode ser feliz de outras maneiras, desista. Toda desistência é algo que você perde lá na sua coroa da vida eterna.
Toda vez que você abre mão de algo e desiste de algo, você está abrindo mão de algo que você ia receber das mãos de Cristo nos céus. Se Deus te deu um chamado, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu essa autoridade para resolver, coloca Ele na jogada. Olha para o gigante. É grande, mas o meu Deus é muito maior. Confessa a Ele. Seja totalmente entregue a Ele. Coloca para a presença de Deus o que você realmente está sentindo. Eu comecei essa mensagem dizendo: com Deus nós podemos ser 100% transparentes. A tribulação que te assola hoje será o motivo do teu testemunho amanhã. Aquilo que você está pensando como vencer, talvez vai ser o testemunho para converter alguém a conhecer Jesus. Talvez, principalmente quando a gente fica muito tempo dentro de uma igreja, a gente começa a olhar as possibilidades do não, as possibilidades das coisas não darem certo. E a solução sempre esteve a um joelho de distância. A solução sempre esteve onde ela sempre esteve, lá no teu quarto, dobrando os joelhos. O endereço não mudou, o endereço continua o mesmo. O Pai continua o mesmo. Mas você tem que, de alguma forma, pedir: Pai, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Que ao chegar amanhã e encarar a minha pilha de problemas, eu consigo olhar cada um daqueles problemas com outro olhar. Às vezes a gente olha com os nossos problemas como uma punição. A gente olha para o nosso problema como uma catástrofe. Às vezes é uma oportunidade que Deus está te dando. Às vezes é a chance que Deus está te dando de se iniciar algo novo na sua vida. Normalmente, nós somos dispostos a falar sobre aquilo que nós temos experiência. E Deus nos usa naquilo que nós temos experiência para glorificar o nome dEle. Eu não tenho como converter de uma forma experimental, dizendo o que eu passei, para alguém que usa drogas. Eu não passei por isso. Mas a luta de alguém e a redenção de alguém vai ser a forma para tirar alguém das drogas. O teu problema que você talvez acha que é algo perdido de um casamento, algo, meu casamento acabou. Essa é a redenção para você converter aquele seu vizinho que também está passando por problema no casamento. O teu problema no trabalho, aquela dificuldade que está difícil de viver, está difícil de passar, talvez seja a redenção e o testemunho para mostrar para outras pessoas que somente com Cristo você consegue ter leveza numa situação dessas. Abre os meus olhos, Senhor. Que eu não olhe mais com os meus problemas como uma punição, mas que eu possa olhar para tudo aquilo que eu estou passando como uma oportunidade de crescimento. Amém? Eu vou ler um outro versículo com vocês. Eu já li bastante coisa e já passei do meu horário. Que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu vou pegar aqui na Bíblia. Acho que vai estar no telão, mas não sei se não vai ficar escuro. Pois é, ficou um pouco escuro. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu vou ler de uma forma corrida e depois eu vou destrinchar os versículos. Pode ser? Pode ser? Quem está comigo aí? Amém? Amém? Ah, tá. Se tem alguém dormindo do teu lado aí, cutuca aí. Se acorda, irmão. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor,
as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Voltando ao versículo 23. Guardemos firme a confissão de esperança. O que eu estou dando aqui é uma dica para você manter a sua fé. O que é guardar a confissão de esperança? Guardar a confissão de esperança é guardar tudo aquilo que você aprendeu. Que Jesus veio como menino, cresceu, fez milagres, morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos uma vida. Nunca esqueça disso. Guarda isso para sempre. Guarde a firme confissão da esperança de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Antes de qualquer coisa, quando você começar a se preocupar e achar que as coisas não têm solução, não se esqueça disso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Lembra disso, que Ele morreu numa cruz para que você tenha vida e a vida com abundância. Não se esqueça que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que você cresça, para que você viva, para que você não morra neste mundo. Você tem que entender que você, primeiro, antes de qualquer coisa, para você não fraquejar, para que o Deus deste século não cegue os seus olhos, é entender a quem você serve e que Ele vive. A primeira coisa que você não pode esquecer. A segunda, não vacila. Não vacila. Não dá brecha para aquilo que o inimigo quer destruir a sua vida. Porque quem fez a promessa sobre a tua vida é fiel. Deus mandou o seu Filho, não se esqueça da confissão de esperança. Não vacila, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, se você um dia na frente de um pastor, de um padre, orou lá e de alguma forma vocês entregaram esse relacionamento diante da presença de Deus, até que a morte os separe, é isso que você tem que viver. É o que você colocou, a promessa que foi colocado diante do Senhor. Considerando uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Estimulando uns aos outros a crescer na fé. Estimulando uns aos outros a fazer com que a nossa fé ela continue. Quando alguém está passando por uma tribulação e vem te compartilhar algo, o que você tem que dizer? Eu passo por problemas maiores. É isso que você tem que dizer? Isso deve ser o teu karma mesmo. Isso deve ser o que você fez na vida passada. Não, gente da igreja falando isso. O que você tem que falar quando alguém está passando por algum problema perto de você? A palavra falando, estimulando uns aos outros, eu falo o quê? Meu irmão, a gente não enxerga a solução hoje, mas Deus já tem a solução pronta. Meu querido, tu quer alguém para ajudar a orar contigo? Tu quer alguém para ajudar a orar contigo para passar por essa situação? Eu estou aqui para orar. Nós temos a nossa cultura de querer mostrar quem está mais problemático do que o outro. Quando alguém fala que tem problema, não, mas deixa eu te contar o meu. Deixa eu te contar o que eu estou passando. A pessoa não quer ouvir um problema maior. Ela quer um conforto e a palavra está nos dizendo isso, que você tem que, neste exato momento, dizer, irmão, eu não tenho a resposta, mas Ele tem. Eu estou aqui para dobrar o joelho contigo, eu estou torcendo por ti, meu irmão. Eu estou aqui para ficar feliz, se tu for ficar feliz, porque Deus vai te dar essa vitória, eu quero ouvir teu testemunho. Eu quero estar lá na frente para aplaudir quando for dar o testemunho na igreja. Isso é estimulando uns aos outros. E o 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de antes. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vezes o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Não deixe de fazer parte de um corpo de Cristo, sendo admoestado muitas vezes. O que é isso? Às vezes tu vai receber umas palavras duras aí, mas isso não é motivo para tu sair da igreja, não. A palavra que deixa bem clara: não deixe de congregar e fique aqui,
Porque aqui algumas vezes você vai ouvir umas palavras bem fortes, e isso tem que vir para que você mude. E a palavra se encerra dizendo o seguinte: vedes que o dia se aproxima. Amém? Passando para o outro lado, Hebreus 11. Esse aqui não tá na mensagem, mas vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quem aqui quer ter fé? Levanta a mão assim e diz: eu quero ter fé! Você está pedindo tribulação. Você está pedindo tribulação. Quem aqui quer ter fé? Levanta a mão. Então você está pedindo tribulação. Uma coisa não vem sem a outra antes. Amém? Isso faz parte da nossa vida aqui na terra. Todos os dias, passar por tribulações, passar por lutas, vencê-las, glorificar o nome de Deus por isso, mas não deixe que o Deus deste século te segue com as coisas deste mundo. Porque, de acordo com o mundo, ter uma família não é algo tão legal, mas de acordo com a palavra é. Às vezes a tribulação da sua vida vai ser a sua família. Meu Deus, Davi, está falando isso. Não sei a casa de vocês, mas lá em casa às vezes é, né? Às vezes a gente só quer paz, né? Mas é nesses momentos que a gente persiste, mesmo em meio à tribulação, que eu estou conquistando mais uma pedrinha lá na minha coroa. Amém? E você, quer pedir para Deus abrir os seus olhos hoje? Você quer falar com o teu pai hoje, pedindo para que ele, de alguma forma, consiga te mostrar que tudo isso que você está passando é algo momentâneo, passageiro? Você parou para pensar que essas tribulações que você está vivendo, elas são apenas deste mundo? Quando chegar o grande dia, não vai mais ter. Quando chegar o grande dia, acabou. Enquanto esse dia não chegar, você vai olhar para o teu gigante como algo pequeno. Você vai olhar para o teu gigante sabendo que você tem uma cobertura espiritual aos seus ombros. Você vai se colocar na presença de Deus e dizendo: Deus, me ajuda. Eu reconheço neste momento que eu preciso da tua presença. É nesses momentos que a gente vai crescer. É nesses momentos que a gente vai evoluir. É nesse momento que nós vamos perceber o quão frágil nós éramos no passado. Porque a caminhada com Cristo, ela, diferentemente do que muitas pessoas acham, não é férias, é crescimento. Para crescer, tem que doer. Para crescer, tem que machucar muitas vezes. Para crescer, tem que fazer aquilo que você não fez até aquele exato momento. O caminho que te trouxe até aqui é diferente do que vai te levar ao próximo passo. Tudo é crescimento, tudo é evolução. Porque nós vivemos neste mundo para quê? Para glorificar o nome de Deus. Para ser um bom testemunho. Para pregar o evangelho a toda criatura. Para fazer aquilo que, respeitar os mandamentos que nos foi dado. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Respeitar aqueles que precisam. Ajudar os enfermos, curar os enfermos. Nós temos muitos chamados aqui. Mas para isso nós precisamos crescer em fé. Amém? Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé agora. Glória a Deus.
Você consegue nomear o nome das tuas tribulações? Dos seus problemas? São muitos? São poucos? Não sei. Se não tem nenhum problema, estagnou. Aí é complicado. Porque você parou de crescer espiritualmente. Nós vamos fazer nesse momento algo um pouco diferente. Você vai orar com um irmão. De preferência, homem com homem, mulher com mulher. Se for casado, tudo certo. Mas você vai pegar na mão desse irmão. Vai se juntar dessa pessoa aí. Pode se juntar de 2 em 2 aí. Isso. Pega na mão dessa pessoa. Glória a Deus. Pode pegar na mão da pessoa. Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Olha para o teu irmão que está aí. E diz para ele: a tua luta tem fim. Jesus morreu numa cruz para que todas as tribulações fossem vencidas. Você é filho de Deus e recebeu a bênção dele. Agora olha de novo nos olhos dessa pessoa e diz: vamos orar juntos. Eu vou orar por você e você vai orar por mim. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, convocamos a tua igreja em oração. Estamos pedindo que um ore pelo outro, porque às vezes a fé daquele que está orando pelo seu problema já está inerte. Acredita que não tem muitas vezes como resolver, Pai amado, mas nós estamos na tua presença. E sabemos que há solução sim, que isso faz parte do processo de crescimento, de que nós precisamos continuar contigo, colocando, Pai amado, na tua presença que o Senhor é o Senhor que vai resolver todo e qualquer problema, que o Senhor é que vai me trazer a paz, que é o Senhor que vai me trazer a graça, que é o Senhor que vai trazer tudo aquilo que falta, para que eu possa testemunhar ao teu nome, Senhor. Eu vou dizer: foi o Senhor que curou, foi o Senhor que trouxe esse emprego, foi o Senhor que fez esse milagre, foi o Senhor que restaurou esse casamento, foi o Senhor que trouxe força para essa família. Se Deus te deu a visão, se Deus te deu o sonho, Ele é fiel para completar. Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que é fiel, Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele colocou, e Ele vai firmar sobre a sua vida. Por isso, Deus, eu te coloco cada vida aqui. Tira toda essa cegueira que o Deus deste século tem colocado, de que acha que vivemos apenas para viver e a completar compromissos, que vivemos neste mundo simplesmente para atender aquilo que este mundo nos chama a fazer. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui vivendo um momento, e essas tribulações, elas servem para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Derrama crescimento sobre essa igreja, que nós não vemos passar 10 anos ainda mendigando sobre os mesmos problemas, ó Pai. Que essa igreja tenha problemas maiores para resolver, que esses irmãos possam crescer em fé, ó Pai, que cada dia possam surgir novas situações, e pela autoridade que é sobre Ti, ó Pai, a força para vencer, a autoridade para vencer, a capacidade de saber que nós somos filhos do Deus vivo, e que não há nada que possa impedir que a Tua presença seja confirmada, que o testemunho de cada um aqui seja confirmado, ó Pai. Recebemos um milagre sobre as nossas vidas neste momento, ó Pai. Aquele até o mais incrédulo neste momento passa a acreditar numa solução. Até a dor mais pesada neste momento, Pai amado, a tribulação mais difícil, conseguimos enxergar solução. O gigante é grande, mas Tu é muito maior, ó Pai. Tu é muito maior, ó Pai. Derrama sobre cada vida aqui, Pai amado, a intimidade contigo, a busca no íntimo contigo, de dobrar os joelhos e dizer: Pai, me ajuda a vencer essa tribulação, me ajuda a passar por este momento, me mostre como eu vou abençoar outras pessoas por esse mesmo problema que eu estou passando, ó Pai. Me mostre, Jesus, como essa dor vai ser a forma de curar outras pessoas, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem feito algo grande nesta igreja. Tu tem feito algo grande nessa igreja.
Que cada sorriso aqui, Pai amado, seja sincero. Que a gente não precise mais disfarçar o nosso rosto e a nossa alegria, Pai. Que a gente possa sorrir. Talvez sabendo que tem problema para resolver, mas sabendo que há um Deus muito grande por trás, ó Pai. Dá essa certeza para a Tua igreja, ó Pai. Dá essa certeza para a Tua igreja. Eu te peço, Senhor Jesus, faça. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a sua fé cresça. Que a sua fé cresça muito. Não estou rogando praga, não. Eu só quero que a sua fé cresça. Você precisa ter experiências com Deus. Para viver experiências com Deus, eu preciso ter fé. Para ter fé, eu preciso ter problemas.